Olá, estudantes do quarto ano e turmas de aceleração. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Eu, professora Mauricéia Joana, estou aqui para trabalhar hoje com vocês ortografia. Vamos trabalhar um pouquinho como escrever as palavras que terminam com isar ou isar. Pela voz, pelo tom, não tem diferença, não é verdade? Então, onde é que está a diferença? Na grafia. O som não nos diz nada. É a grafia que vai fazer com que a gente diferencie estas palavras. Existem regras? Com certeza. E é sobre elas que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, vamos lá. Para iniciarmos nossa aula, vamos iniciar com os nossos recados diários. Aqueles que vocês já sabem, que já conhecem, mas que, claro, podem e devem divulgar, né? Tem pessoas que ainda não estão assistindo a aula do Educa Recife? Talvez. Então, vocês podem fazer essa divulgação, tá? Dizendo o quê? Que a aula começa às 7h30 da manhã pela TV Nova Educação, canal 22.3. Então, sintonize aí esse canal para assistir às aulas do quarto ano, tá certo? Mas, além de assistir pela TV, existe a opção de assistir pelo smartphone ou pelo tablet, através do aplicativo do Educa Recife. Então, se você é estudante da rede de Recife ou se você é professor, você tem como assistir às aulas pelo aplicativo. Você vai fazer o seu login e assistir essas aulas, além de poder participar, interagir conosco através do chat. Então, é bem legal essa opção, né? E se você ainda não tem o aplicativo, você quer baixar aí no seu smartphone, aproveita que o QR Code está na tela e aponta a câmera do celular para este QR Code, baixa o aplicativo, ok? E dessa forma, você vai poder participar da aula através do aplicativo, também com interação. Ok, gostaram dessas opções? Mas tem mais. Você sabe também que temos reprise à tarde desta aula. Então, se você perdeu a aula no horário da manhã, não tem problema. Assiste no horário da tarde, a partir das 14 horas, no mesmo canal. E temos também o nosso canal no YouTube, o canal do Educa Recife. Então, você pode acessar no YouTube, você pode assinar o nosso canal, né? Se inscrever lá e assistir todas as aulas, porque lá você vai encontrar toda a playlist, você vai poder ver e rever quantas vezes você quiser. As aulas do quarto ano de língua portuguesa, de matemática, geografia e todas as outras disciplinas, além, claro, de também poder assistir às aulas dos outros professores, porque todas estão lá. Então, olha aí, são várias opções, você pode assistir por qualquer lugar, o que você não pode fazer é deixar de assistir, né, gente? Não pode. Isso aí você já sabe, é o nosso combinado diário. Enfim, dados nossos recados, vamos falar com aquela que está sempre conosco todas as manhãs, comigo e com vocês, interagindo, para poder assim fazer aquela participação, passar aí o que vocês estão pensando, quem já está conosco nesse momento. Então, ó, agora é com você. Tudo bem, professora Márcia? Olá, professora Mauricéia, tudo muito bem, viu? Então, olha aí, eu já deixo o meu bom dia aqui para o pessoal que já chegou, viu, Mauricéia? Estão perguntando pelo aquele nosso amigo artista maravilhoso, que agora ele é assim, todo estrela, né? Como você disse. Olha ele aí, minha gente! Então, já chegou por aqui, Mauricéia, dando bom dia para a gente, Carijó agora, né? E a Paloma, a Rayane, o Salomão, a Ana, o Carlos, a Pamela. Olha, o pessoal acordou cedo, acho que antes de Carijó. O Carlos também, acho que eu já falei, né? Rauan, então tá todo mundo por aqui, viu, Maurício? Então, todos muito bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui juntinho com vocês, viu, gente? Isso é muito bom, professora Márcia, porque agora o Carijó ele não precisa despertar, ele precisa só se juntar a nós, não é isso? Então, ó, sejam muito bem-vindos, vocês que já estão aí, professor, coordenador, estudantes, sejam muito bem-vindos, vamos aí participar, não é, das nossas aulas, das nossas atividades, e que bom
que já estão todos a postos. Inclusive, a nossa intérprete de Libras, né, gente, que também está ali, a Késia, ela já está aqui prontinha no estúdio, traduzindo a nossa aula para a linguagem brasileira de sinais, para que muito mais pessoas possam acompanhar e compreender a nossa aula. Por isso, seja muito bem-vinda, Késia, e também a nossa produção, que a gente, claro, agradece todos os dias, porque está aí sempre a posto, tornando assim a nossa aula mais dinâmica e mais legal e conseguindo aí chegar direitinho para vocês, tá certo? Então, todos muito bem apresentados, todos muito bem cumprimentados, vamos trabalhar, porque a nossa aula hoje é sobre ortografia, lembra? Nós vamos falar das palavras que terminam com izar e izar. E aí, eu sempre falo, né? O som é o mesmo, mas qual é a diferença, professora Mauricéia? É isso que a gente vai ver. Nós vamos refletir sobre a grafia destas palavras, que são terminadas em izar com S ou izar com Z, tá certo? Como se escreve, qual é a regra e o que a gente pode fazer para escrevê-las corretamente e não sair por aí errando a grafia dessas palavras, não é isso? A gente vai aprender. Se você ainda tem dúvida, aproveita, presta atenção nessa aula, pega o teu material, anota, printa a tela, tira a foto, faz alguma coisa para registrar. O que não pode deixar de fazer são esses registros, porque depois você vai precisar deles. Na hora que você estiver escrevendo aí, produzindo um texto, teve dúvida? Vai e procura a aula da professora Mauricéia, que está te explicando bem direitinho toda essa questão de grafia com essas palavras, tá? Pois é, gente. Então, já que nós sabemos qual é o nosso conteúdo, eu não poderia deixar de começar a aula com uma leitura. Por quê? Porque, como eu digo todos os dias, a gente tem um foco na leitura. É preciso que a gente leia, e leia muito, para compreender melhor. Porque quando a gente lê, a gente melhora também a escrita. A gente consegue lembrar a escrita das palavras. A gente escreve, assim, com menos erros, né? A gente lembra mais, a gente escreve melhor. Então, ler é tudo de bom, porque facilita tudo na nossa vida, compreensão, interpretação e também ortografia. Então é por isso que eu nunca deixo de fazer com vocês este momento da leitura, tá? Mas hoje, olha, eu tenho trazido leituras variadas, de gêneros variados. Você lembra que ontem a gente estava trabalhando um resumo, né? Eu resumi aí a história do Bumba Meu Boi. Inclusive, isso me faz lembrar, professora Márcia, que eu deixei aí, não foi uma dica de livro para eles. Será que eles entraram na árvore de livros? Será que conseguiram? O que é que você acha, professora? Vamos ver, né? Vamos ver se eles respondem. E aí, pessoal? Será que vocês fizeram a leitura do boi lá, hein? Do livrinho que estava lá na árvore de livros? Ou outro, né? Porque você pode não estar querendo ler aquele, mas tem outro, porque o importante é que você leia. E a gente vai ler uma coisa que é prazerosa para a gente, não é verdade? Então, conta aí se você está consultando a árvore de livros. Fala qual foi o livro que você leu, até para sugerir para os colegas, né? Isso mesmo, professora. Ler é uma diversão. E a árvore de livro, ela proporciona isso, porque ela tem várias opções de livros. Apesar de que hoje eu não trouxe nenhuma dica da árvore de livro, olha só. Mas eu vou deixar sempre livre para vocês acessarem e procurarem ficar à vontade. Pois aqui eu já vou deixando a Diana, viu? Ela disse que leu 2 e ela botou aqui Moana. Então já fica a dica, Diana, já que você não trouxe a dica hoje, Ana já trouxe a dela. Então, aí os colegas, vamos fazer também. Isso, Ana, muito obrigada, ótimo. É isso aí. Então, olha, seguindo a dica de Ana, que é bem interessante, porque o que eu vou ler hoje também é uma coisa legal, que muita gente assiste pela televisão ou faz leitura e gosta muito, porque eu vou falar, ó, deles, ou dele, de um super-herói, tá? A gente, quando pensa em super-herói, a gente pensa em superpoderes, né? Os super-heróis, eles estão sempre aí com a missão de salvar o mundo. Quando a gente assiste os filmes, quando a gente lê as histórias em quadrinhos sobre os super-heróis, a gente está sempre pensando como eles são fortes. E aí,
Será que vocês já pensaram de onde que vem esta fortaleza dos super-heróis? Então, nosso tema de hoje, a gente vai abordar esse tema aí, super-heróis. Quais são os super-heróis preferidos de vocês? Vocês gostam de super-heróis? Você tem, professora Márcia, um super-herói preferido? Eu gosto muito de Superman. Olha só, professora. Eu gosto de todos os super-heróis. Eu adoro revistas em quadrinhos de super-heróis, eu gosto de assistir filmes de super-heróis. Então, assim, apesar de que não é novidade, né? Porque eu sempre falo aqui que eu gosto de ler tudo, esqueceram? Então, com certeza, eu também gosto de ler revistinhas de super-heróis. Mas hoje, a gente vai falar deste super-herói aí, ó, do Flash. Tem velocidade, super velocidade, né, o Flash. E aí, o que é que a gente vai pensar um pouquinho sobre esse super-herói? Será que vocês já leram alguma revistinha do Flash ou já assistiram alguma coisa dele? Vocês sabem que ele é rápido, né? Ele é veloz. O que representa ele é um raio. Então, a gente vai refletir, ó. Vamos analisar os superpoderes do Flash pelo ponto de vista da ciência, gente. E esse foi uma matéria que eu encontrei lá na revista Recreio. Então, esse texto aí que eu vou trazer para vocês, ele foi retirado da revista Recreio, tá? E aí ele vai analisar, de acordo aí com a ciência, como o Flash pode ser tão rápido. Será que nós também podemos ser tão rápidos quanto o Flash? Vocês conhecem esse super-herói? Vai falando aí para a professora Márcia e ela vai me passando o que é que vocês estão achando, se gostam de super-heróis, se não gostam, se conhece, se já tem alguns que vocês são legais, se conhece o Flash. O que é que vocês estão falando aí para a professora Márcia? Olha, primeiro, né, ainda como sugestão de leitura, a Pamela disse que ela leu Rapunzel, viu? Olha, muito bem. E super-heróis que você perguntou, já saiu aqui, o Raul disse que o Homem de Ferro ele gosta muito. A Giovana disse que Mulher Maravilha. Então, o pessoal aqui, ó, ligadinho, viu, Mauricéia? Aí colocando aqui o que é que eles gostam, quais são os super-heróis que eles gostam. Sei que muitos já disseram que conhecem, viu? Aqui é Pamela, pessoal respondendo, a Ana, Pamela, Carlos disse que gosta de todos. Eita, que bom, são iguais a mim. Bora. Então, pronto. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre esse superpoder aí do Flash, analisando de acordo com a ciência. Olha, vocês sabem, eu já falei aqui, que o Flash tem um raio como símbolo. E não é para menos. Ele se move numa rapidez sobre-humana. Usa bem os reflexos e consegue ultrapassar a velocidade da luz. Isso são realmente superpoderes, não é, gente? Vocês sabem que a velocidade da luz é muito rápida. Então, se o super-herói consegue superar essa velocidade, pense numa velocidade, pense como ele é rápido, tá? Mas olha só, se a gente pensar qual é a explicação médica para correr como Flash. Para correr como Flash, além de ter corpo forte e flexível, é preciso saber trabalhar bem os músculos. Para isso, nosso organismo capta oxigênio e o transforma em combustível para realizar a contração muscular, que nos permite fazer movimentos e correr, por exemplo. Então, olha aí nessa imagem, tem uma pessoa correndo e você está observando que ela mexe aí todos os músculos do seu corpo para conseguir fazer este movimento de corrida de velocidade, né? Então, ela precisa estar bem condicionada e trabalhar bem estes músculos para poder conseguir esta movimentação, não é? E aí, a gente faz uma análise aí com o movimento do Flash. Se a gente tirar a história do herói, né, os superpoderes, a gente tirando essa história, os poderes que a medicina não é capaz de entender, porque a medicina não explica aí os poderes dos super-heróis, a gente pensa que o único caminho para atingir a supervelocidade seria fazer um incrível trabalho aeróbico, não é? A gente poderia estar movimentando aí os nossos corpos, nadando, por exemplo. Nadando é uma maneira de você aí condicionar o seu corpo. Também poderia ser pedalando. Claro, você pedalar também é um exercício físico muito bom. Eu gosto bastante de pedalar. Você pedala, professora Márcia? Eu nunca mais pedalei, não, mas eu gosto de pedal, viu? Gosto muito de pedalar.
É verdade. Ultimamente tá até difícil a gente pedalar, né, professora? Porque quando a gente sai com a bicicleta e cai uma chuva, a gente tem que voltar para casa. Pois é, tá muito incerto esse tempo ultimamente. Pois é, mas eu também gosto bastante de pedalar. E de nadar, eu gosto, mas não sei muito. Não sei muito nadar, mas gosto de nadar. E vocês, crianças, vocês gostam de nadar? Vocês gostam de pedalar? Vai participando aí com a professora Márcia. Eu sei que tá? o Carlos disse que ele corre rápido, viu? Eu acho que ele tá igual a O moça Flash. ali do Flash. Pronto, eu acho que ele tá assim, ó, com o Flash. Será, Carlos, que você está competindo com o Flash? Pois é, mas voltando aqui ao nosso assunto, não é? Veja, eu falei que condicionar os músculos pode ser nadando, pode ser pedalando, ou também pode ser dançando. E aí eu sei que é a praia da professora Márcia, porque ela, vocês veem, né? Que aqui ela fica presente nas aulas e adora dançar. Então, dançar você gosta, né, Márcia? Ah, eu gosto sim, viu? A Angélica disse que também ela corre bastante. Ana disse que gosta de andar de bicicleta. Giovana de nadar. O pessoal aqui muito inteirado aqui nesses exercícios, viu, Mauricéia? Muito bem. E dançar, hein, gente? Vocês gostam? Aí é comigo, eu gosto muito também. Eu acho que tem alguns estudantes ali que também gostam de dançar. Vai aparecer aí. Então, mas veja lá. Se a gente não faz nada disso, os nossos músculos ficam logo exaustos e aí a gente não vai ter velocidade nenhuma. Daí a importância de estar sempre fazendo algum movimento, exercitando seu corpo, condicionando, exercitando seus músculos, para que você possa correr bem, nadar, pular, brincar. Não é que tudo isso exige condicionamento físico, tá certo? Então a gente pode até não ter os superpoderes do Flash, mas nós temos com certeza como condicionar um pouquinho nosso corpo, nossos músculos, para que a gente possa, com certeza, ter um pouquinho de velocidade. Isso aí você pode fazer sim. Mas nós estamos aqui falando, mas cadê, professora, como grafar, como escrever palavras terminadas com isar, com S, ou isar, com Z. Como é que eu faço para poder escrever essas palavras corretamente? Hein? A gente pode pensar aí de várias formas, né? Então, vamos começar analisando duas palavrinhas que apareceram lá no texto. Né? Se vocês prestaram atenção no texto, vocês vão ver que tem algumas palavras que estavam destacadas, que estavam grifadas. E aí eu tirei duas dessas palavrinhas para a gente pensar, para a gente analisar. Tá certo, gente? Então, olha só. Uma delas é exatamente a palavra analisar. Ela estava lá no título do texto, essa palavrinha apareceu. Analisar. E a outra palavrinha é realizar. Então, olha só, duas palavrinhas que terminam com o mesmo som. Analisar, realizar. Mas vocês percebem aí na tela que elas estão escritas com uma diferença, não é? Uma está escrito com S e a outra está escrito com Z. Embora todas as duas terminem com o som isar, existe essa diferença na escrita e na grafia. E a gente vai observar agora o motivo. Se a gente pensar, não é? Analisar é uma ação, realizar é outra ação. E quando eu penso em ação que é feita por alguém, eu estou pensando no verbo, né? São verbos essas duas palavrinhas. A gente já estudou aqui essa classe gramatical de palavras, os verbos, a gente já falou que elas eram ações, palavras que indicavam ações, e vamos voltar, né, outras vezes falando sobre isso. Mas é importante a gente pensar aí que todas as duas estão são indicando ação e elas são verbos. Mas também a gente pode pensar que tanto analisar quanto realizar, elas são palavras que foram formadas por outras palavras. Olha só, a palavra analisar, que é um verbo, veio de um substantivo, análise. A análise da história do Flash, a análise da velocidade do Flash. E a palavra análise, ela é escrita com S. Isso é bem uma dica para a nossa regra, preste atenção. A análise está escrita com S.
Analisar também está escrito com S, tá? Então, se a gente pensar assim, a palavra analisar, ela veio da palavra análise. Eu posso classificar que a palavra análise é uma palavra primitiva, que veio primeiro, e analisar é uma palavra derivada, veio de outra, derivou de outra, formou-se de outra. Então, quando você pensar em algo derivado, é porque veio de outra coisa, tá? Então, preste atenção nessas palavras que eu estou falando, porque elas vão ser importantes para você entender na hora de grafar, tá? Olha só. E aí, eu vou para a palavra realizar, que veio de real. Realizar veio de real. E aí a gente percebe que realizar é escrito com Z, tá? É escrito com Z. Então, já estamos começando a organizar esta diferença. Eu vou pegar a palavra real, minha palavra primitiva, e vou juntar um pedacinho com ela, o izar com Z, e aí ela vai formar a palavra realizar. Eu vou formar a palavra realizar, tá? Real mais izar vai formar o verbo realizar. Porém, observe que esse pedacinho izar eu vou juntar no finalzinho da palavra. Então, este pedacinho aí eu digo que ele é um sufixo. O sufixo izar. Se eu juntar o sufixo izar com a palavra real, eu vou formar este verbo realizar, tá? E aí sim, agora vamos para regras. Regra. Atenção, preste atenção aí nesta regrinha. Verbos, eu falei para vocês, palavra que indicação, que derivam, que vem de outra, de palavras que já possuem a letra S, permanecerão grafados com S na palavra derivada e acrescentará só um pedacinho, o sufixo ar. Se ele já tinha S na palavra original, na primitiva, eu vou apenas colocar o ar e ele vai continuar sendo grafado com S. Isso é importante vocês lembrarem, é uma das regras. Então, olha aí, eu tenho a palavra preciso e aí, quando eu vou formar o verbo, eu vou colocar precisar. O S continuou e eu só coloquei o sufixo AR. Juntei aí e formei a palavra precisar com S, ok? Vocês estão compreendendo até agora, né? Fala aí se tiver dúvida, tá? E a outra regra são para os verbos que derivam da palavra primitiva, que não possui a letra S. Olha lá, real. Não tinha S nenhum na palavra real. Então, quando eu escrevi, juntei o sufixo izar, foi com Z. Então, essas palavras serão grafadas com izar. Tá aí, olha. Simbolizar. Simbolizar é uma palavra derivada da palavra símbolo. Na palavra símbolo não tem S no final, né? Ele começa aí com S, mas ele não tem o Szinho lá no final. Então, se não tem, ele vai formado, o verbo vai ser formado com o sufixo izar com Z. Simbolizar. Até aí tudo certinho? Vocês estão compreendendo? Como é que estão aí, professora Márcia? Tem alguma dúvida surgindo? Tá tudo certinho? Eu acredito que não estão com dúvida não, mas se estiverem, coloca aí que eu peço para a professora Mauricéia explicar, tá bom, minha gente? Isso mesmo. Então, olha só, uma coisa muito importante que eu estou falando aqui o tempo todo de sufixo, Sufixo é o pedacinho que a gente junta no final de algumas palavras para formar outras palavras. Aí eu falei o tempo todo aqui, ó, de izar com S e izar com Z. Só que existe na língua portuguesa apenas o sufixo ar, e izar. Isso significa que o sufixo izar com S não existe. Não existe esse sufixo. Então, a regra é, eu só vou usar izar com S se a palavra já tiver S. Se não tiver, é com Z, gente. Se quando eu for formar a minha palavrinha, analisar, realizar, se ela vier de uma outra palavra que já tem S, é com S também. Se não tiver, vai ser com Z. Isso aí ficou claro para vocês? É importante que vocês compreendam isso, tá? Não deixe. Então, olha só. Eu vou usar izar com S ou izar com Z? Segue as regras. Segue a regrinha que eu falei agora. É só pensar assim.
Mas se ainda assim você tiver dúvidas, existem outras maneiras de você compreender, de você aprender e de você reconhecer a grafia. Que maneira será essa, professora Mauricéia? O que é que eu posso fazer para identificar se a palavra é escrita com Z ou com S? Existem maneiras, além das regras aí que eu preciso relembrar e entender? Claro, gente, sempre há. A gente sempre vai poder fazer o quê? A gente sempre vai poder pesquisar no dicionário. É lá que tem todas as palavras grafadas e que a gente pode identificá-las. É lá que a gente sempre vai ver que a palavra, como se escreve a palavra, qual é a classe gramatical. Então, a consulta ao dicionário é sempre riquíssima, importantíssima, de conhecimentos. E aí, precisa ser o dicionário físico, o livrinho? Não precisa. Eu sempre gosto de pesquisar no dicionário físico, porque eu gosto ali de ver movimento, ver a ordem alfabética, mas você pode pesquisar no livro físico ou no livro, no dicionário online, no dicionário virtual. Não é? Você pode pesquisar aí, a escolha é sua. É apenas uma dica para lhe dizer que se você esquecer a regra, você tem como escrever a palavra corretamente através do dicionário. É uma forma aí de você compreender, tá certo? Então é isso, gente. Olha só, trabalhamos hoje aqui através do texto sobre os super-heróis, né? Começamos com ele, pensando na super velocidade, mas o que a gente queria mesmo era chamar a atenção para as palavras grafadas com izar com S ou izar com Z. E eu espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho. Por isso, a gente agora vai praticar. Vamos fazer aí uma atividade. Eu preciso que vocês me ajudem aí colocando as palavras nos lugares corretos. E a gente vai fazer isso através de uma atividade que vocês podem acessar. Vocês estão vendo aí um QR Code na tela também, né? Então, esse QR Code pode levar vocês também aí para a atividade que a gente vai praticar agora. Então, é uma outra opção de acompanhar, se vocês quiserem. Ou então, fica aí mesmo na nossa aula, que é mais importante, que aí a gente vai conversando e vocês vão aprendendo melhor, tá? Bom, então vamos lá. Professora Márcia, a gente vai trabalhar agora uma atividade. Não é bem um jogo, tá? É uma atividade. Vamos ver aí como é que esses meninos entenderam direitinho essa história. Você acha que eles compreenderam bem o assunto? Eu acredito que sim, mas assim, estava havendo uma oscilação aqui na internet que eles estavam dizendo, né? Aí teve umas partes aí que eles não ficaram visualizando, mas eu acredito que devem ter entendido o comecinho que você explicou bem direitinho. Aí eu acredito que não vão estar com mais dúvida não, mas vamos embora, vamos ver. Então agora é a hora de testar, não é isso? Veja, eu tenho aqui na tela várias palavras, né? As palavras primitivas, e eu quero só puxá-las e vocês me dizerem qual é a palavra que foi derivada, que foi formada. Então, por exemplo, a palavra deslize, eu vou dizer que ela é uma palavra primitiva e que ela pode derivar outra palavra. Que palavra ela pode formar? Será que vocês conseguem me dizer aí? Deslize, eu vou juntar com que par? Vou formar par com que palavra que está aí na tela? Vocês têm como falar isso? Veja aí, o que é que vocês acham? Deslize vai formar par com que palavra que está na tela? Eu tenho várias opções. O Rauan colocou já deslizar, viu, Mauricéia? Então, vamos ver se a gente consegue formar aí o par. Deslize com deslizar. Muito bem, Rauan. E o que é que a gente vê? Que deslizar está aí escrito com Z. Então, próxima palavra é liso. Liso, olha a dica. Liso está escrito já com S. Qual é o par que ele vai formar? A gente pode dizer que liso vai formar par com quê? Será que vocês conseguem aí identificar? Eu sei que no anterior também, Gabriel, a Pamela, a Ana, tudo colocou. E o Iago já chegou com alisar, viu? Alisar. Então, liso é escrito com S e alisar também é escrito com S, né? Então, agora a gente vai para a revisão. Revisão vai formar par com que palavrinha? Qual seria a palavrinha que a gente vai colocar aí? Revisão vai formar par com revisar, revisar. E a gente vê que todos os dois estão escritos com S. Revisão é com S, então revisar também é com S.
Vamos agora formar. E aí a gente vai dar uma apressadinha, viu, professora Márcia? Por conta do nosso tempo, né? Infelizmente, você sabe que a gente tem esse probleminha. E aí, a gente vai agora para a palavra fértil. Vocês que estão aí assistindo, acompanhem para ver quais são os pares que a gente vai formar. Fértil não tem S. Então, observe que eu coloquei aí perto de fertilizar e o izar é com Z. Pesquisa, mesma coisa. Se tem S, eu vou para pesquisar e aí é formada também o izar, vai ser com S. Preciso, a gente já colocou lá como exemplo, vai para precisar com S. E útil não tem S. Então, lógico que ele vai ser formado com o sufixo izar com Z. Canal também não tem S. Canalizar vai ser com izar com Z. E no último, hospital também não tem S. Vai ser hospitalizar com Z. E aí a regra é essa. Claro que a gente tem mais conteúdo para falar sobre isso. Provavelmente voltaremos com outras aulas sobre esse assunto para que vocês compreendam melhor. Tá certo, gente? Mas eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, professora Márcia? E aí a gente vai se despedindo por aqui agora, não é isso? Pois é, e eles responderam, viu, Mauricê? Mas como a gente estava com o tempo apertado, né? Mas aí a Ana, o Rauão, o Iago, a Pamela, o Lucas, o pessoal aqui, a Angélica, todo mundo aqui respondendo, o Gabriel, participaram bastante. É como o tempo foi pouco, mas estão sabendo, viu, Mauricéia? Que coisa boa. Então, gente, é isso aí. A gente vai se despedindo por aqui. Eu espero que vocês... Olha, essa produção tá cada dia melhor, viu? Então, olha só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quero agradecer a Kézia, a professora Márcia, a vocês que estavam nos assistindo, prestando atenção e participando, a nossa produção. E deixar um grande beijo assim para todos. E até a nossa próxima aula, gente. Com esse novo modelo que foi implantado, os alunos estão tendo mais acesso pelo aplicativo. Eu entro na pasta do quarto ano e espero a aula começar. Para os alunos em que estão tendo alguma dificuldade de voltar para a sala de aula, está sendo bem interessante, porque os professores atuais estão bem dinâmicos e com essa nova forma, como eu estou falando, de interagir, eles têm mais